E se eu te dissesse que o que te paralisa não é o mundo lá fora, mas a lente com que você o observa? Que a diferença entre cair e levantar não é a sorte, e sim a postura que você assume diante do impulso do medo. Pare por um instante e imagine um tribunal dentro da sua cabeça. Ali, a cada acontecimento, um juiz aparece pronto para julgar, sem ouvir as evidências. Esse juiz é o seu julgamento automático. A boa notícia é que você pode reformar esse tribunal. Você pode mudar sua postura. Mudar exige coragem porque implica abandonar o confortável. O medo existe para proteger. O problema é que ele confunde proteção com prisão. Quando você aprende a distinguir o fato da história que você conta sobre ele, começa a abrir espaço entre estímulo e reação. Esse espaço é onde nasce a coragem. É também onde começa o estoicismo prático. Pequenas escolhas repetidas que alinham sua mente com ação e liberdade interior. Vou te levar por 9 estratégias diretas, aplicáveis, cada uma com um exercício curtinho que você pode fazer agora mesmo. Não é teoria para admirar, é treino para praticar. Ao final, se isto tocar você, escreva abaixo nos comentários uma frase curta de compromisso. Hoje eu escolho evoluir. Esse pequeno gesto publica seu compromisso e aumenta muito a chance de você manter a postura. Agora respire e vem comigo. Primeiro passo, limpe a lente. Treine seu julgamento. Na maior parte do dia você vive interpretando o mundo automaticamente. O colega não respondeu. Ele me ignora. A crítica veio. Sou incompetente. O trânsito travou. Vou sempre me atrasar. Essas são narrativas, não fatos. Entre o evento e a reação, existe um espaço que raramente usamos. Treinar o julgamento é aprender a inserir uma pausa deliberada ali. Pense no seu julgamento como um fiscal. Ele pode cobrar responsabilização justa ou punir sem critério. Mudar a postura significa tornar esse fiscal criterioso. Por que isso importa? Porque reações automáticas consomem energia, destroem oportunidades e corroem confiança. Quando você se dá 3 respirações antes de responder, você cria um pequeno, porém poderoso mecanismo de liberdade. Isso reduz arrependimentos e gera respostas intencionais. Não é fraqueza, é engenharia emocional. É escolher como agir, em vez de reagir por reflexo. Microexercício 1. Na próxima vez que sentir impulso de responder, por mensagem, comentário, conversa, respire profundamente 3 vezes antes de falar. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Só então responda. Faça isso por um dia inteiro e observe como muda seu tom e sua postura. Agora, ajuste a voz que vive dentro de você. Reconfigure sua autofala. O diálogo interno determina a qualidade do seu dia. Se você cultiva frases punitivas, eu nunca consigo, sou um fracasso, elas se tornam profecias autorrealizáveis. A proposta é simples. Troque sentenças que condenam por sentenças que descrevem processo. Em vez de sou fraco, experimente ainda estou aprendendo a manter o foco. O estoico moderno saberia dizer que a identidade se forma pelo hábito da fala para si mesmo. A mudança de lexema reorganiza o comportamento. Por que funciona? Porque palavras moldam a atenção. Chamamos aquilo em que nos concentramos. Se você treina sua linguagem para buscar solução e progresso, sua mente direciona a energia para esses caminhos. Isso não apaga a dificuldade, apenas altera a trajetória. E quando a voz interior é mais compassiva e realista, a sua postura frente ao medo melhora. Você se arrisca com mais gentileza consigo mesmo. Microexercício 2. Durante 24 horas, cada vez que detectar uma frase autocrítica, pare e substitua por uma frase de processo. Exemplo, troque eu sempre erro por estou treinando, hoje aprendi algo novo. Anote quantas substituições você fez no final do dia. Assuma a responsabilidade. A grande virada de postura acontece quando você para de buscar culpados externos e começa a arrumar o que depende de você. Não estou falando de autoflagelo, falo de pequenas ordens que recuperam dignidade. Fazer a cama, responder mensagens que você adiou, organizar uma gaveta de trabalho. Esses atos aparentemente banais recalibram sua relação consigo mesmo. Eles dizem ao cérebro, eu sou capaz de cuidar. E cuidado gera confiança, pedra fundamental da coragem. Por que isso importa?
porque responsabilidade é uma alavanca de poder pessoal. Quando você conclui tarefas simples, cria um ciclo virtuoso. Ação gera resultado, resultado gera energia, energia alimenta a próxima ação. Você deixa de ser espectador da própria vida para assumir papéis de agente. Microexercício 3. Hoje, antes de qualquer outra coisa, refaça a cama e dedique 15 minutos para organizar uma área que vem te incomodando. Sinta a diferença no seu corpo e na sua postura ao completar essa pequena missão. Ative a força interna. Força não é ausência de medo, é capacidade de agir apesar dele. A mente é um músculo. Quanto mais você a treinar em pequenos desafios, mais resistente ela se torna para os grandes. Isso inclui exercícios de disciplina mental, registrar vitórias e praticar afirmações que não prometem milagres, mas reforçam o caminho. Uma técnica simples é o registro diário de uma pequena vitória. 3 linhas no seu caderno sobre algo que você fez bem, que treina seu foco no progresso. Por que isso importa? Porque confiar na própria competência constrói coragem incremental. Cada pequena prova vencida corrói a narrativa de incapacidade. Como pensadores estoicos sugeriam, concentre-se no que você pode controlar, sua intenção, seu esforço, sua resposta, e a partir daí amplie a confiança. Microexercício 4. Escreva agora mesmo uma linha. Hoje eu realizei. E complete com qualquer coisa, por menor que seja. Faça isso por 7 dias e perceba a soma dessas vitórias. Se estiver enfrentando questões profundas de saúde mental, procure um profissional. Essa prática é complementar, não substitutiva. Solte o que não serve. O desapego estratégico é essencial para quem quer mudar postura. Carregar empregos, hábitos ou relações que drenam energia mantém você em sobrevivência, não em ação. Desapegar não é abandonar com violência, é escolher o que merece seu tempo e atenção. Imagine um jardim. Se você não remove as ervas daninhas, as plantas que quer cultivar não crescem. Identificar o que pesa exige coragem, mas é um ato de generosidade consigo mesmo. Por que isso importa? Porque menos peso significa mais mobilidade. Reduzir aquilo que suga a energia amplia sua capacidade de resposta. Às vezes, soltar é apenas reduzir a exposição. Menos redes sociais, menos conversas que repetem drama, menos tarefas que não trazem propósito. Em casos de relações abusivas ou situações complexas, procure apoio. Conversar com amigos confiáveis ou um profissional pode ajudar a planejar passos seguros. Microexercício 5. Faça uma lista rápida de 3 coisas que drenam seu tempo/energia. Ao lado de cada item, escreva uma ação concreta para reduzir sua exposição a elas. Exemplo: eliminar 30 minutos de redes sociais. Limitar contato. Escolha uma e execute hoje. Ordene a desordem. Ordem externa e mental caminham juntos. Uma rotina simples cria uma arquitetura para a coragem. A noite anterior é terreno fértil para o dia seguinte. Uma revisão noturna de 5 minutos coloca prioridades no lugar e evita que o medo ditatorial assuma o controle pela manhã. Crie rituais que te tragam clareza. Uma lista de 3 prioridades diárias, um momento de planejamento breve, a revisão do que funcionou e do que não funcionou. Por que isso importa? Porque desordem gera ansiedade e alimenta narrativas apocalípticas. Quando tudo parece caos, a mente inventa catástrofes para justificar a paralisia. Organizar a desordem dá perspectivas e transforma a inércia em ação possível. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Microexercício 6. Hoje à noite, antes de dormir, dedique 5 minutos para listar as 3 prioridades de amanhã e um pequeno passo para cada uma. Guarde esse papel onde possa ver de manhã. Até aqui, você começou a limpar a lente do seu tribunal interior, ajustou a voz que mora em você, assumiu pequenas responsabilidades, ativou sua força interna, soltou cargas e começou a pôr ordem. Cada passo é uma nota em uma partitura que, quando repetida, muda sua postura. Você já não reage como antes, começa a responder com intenção. Agora imagine um baú dentro da sua mente, um lugar onde você guarda crenças, histórias e hábitos que acredita serem verdadeiros. Alguns desses objetos são úteis, outros são lixo sentimental. Ordenar esse baú exige coragem, porque envolve mexer em lembranças e costumes. Mas é ali, nesse espaço de guarda, que muitas decisões sobre você são tomadas. Limpar o baú é libertador. Você não precisa arrancar memórias. Pode reclassificar o que merece espaço. Talvez aquela história de "eu não consigo" precise ir para a caixa de lições, não para a caixa de identidade. A outra camada, o espelho. O modo como você se olha influencia sua postura corporal e moral. Postura não é apenas mental, é corporal. O simples ato de ajustar sua postura, costas eretas, ombros relaxados, olhar alinhado, envia sinais ao seu cérebro de que você está em modo de ação, não de fadiga.
A postura física e mental se retroalimentam. Portanto, quando o medo vier, observe seu corpo. Ele revela o tipo de juiz que você tem no tribunal interno. Microexercício 7. Quando se levantar agora, passe 30 segundos ajustando sua postura. Alinhe coluna, relaxe ombros, respire profundamente. Observe como seu tom muda. Faça isso sempre que sentir o peito apertado. Pequenos atos de disciplina financeira são também expressão de postura. Controlar entradas e saídas, anotar gastos por 7 dias e começar a poupar um percentual mínimo, mesmo 5% ou 10% quando possível, não é glamour, é liberdade. Finanças desordenadas aumentam o medo, porque colocam seu futuro em mãos de variáveis externas. Organização financeira não promete riqueza instantânea, mas abre espaço para escolhas livres, menos submetidas a pânico. Por que isso importa? Porque liberdade financeira é uma extensão da liberdade interna. Quando você tem um mínimo de previsibilidade, consegue enfrentar riscos com maior serenidade. E se as questões forem complexas, dívidas muito grandes, situações de insolvência, procure um profissional. Orientadores financeiros existem para ajudar sem julgamentos. Microexercício 8. Anote tudo o que gastar nas próximas 48 horas. Não precisa julgar, apenas registrar. Esse simples ato traz clareza e é o primeiro passo para a disciplina financeira. Haja onde sua ação faz diferença. Um princípio estoico essencial é focar no círculo de controle. Muitos dramas nascem de investir energia em áreas que não dependem de você. Mudar postura significa redirecionar o esforço para aquilo que você realmente pode alterar. Seus hábitos, suas respostas, sua disciplina, suas escolhas diárias. Esse foco produz resultados consistentes. Em vez de tentar controlar a atitude do outro, foque em como você se posiciona. Em vez de tentar prever mercado ou sorte, foque em qual conhecimento você adquire. Microexercício 9. Escolha uma ação que dependa só de você e faça agora. Enviar uma mensagem importante, começar um pequeno curso gratuito, levantar da cadeira e caminhar 10 minutos. Não espere permissão. Haja. E, por fim, aceite a curva do progresso. Resiliência não é resistir sem mudança, é voltar a levantar sempre com postura. Errar faz parte do processo e não deve ser usado para autodepreciação. Quando você adota uma postura de treino, cada falha é informação, não sentença. A coragem sustentável é prática, não espetáculo. Celebrar recomeços, planejar um pequeno passo semanal para retornar ao caminho, transforma tropeços em alavancas. Microexercício 10. Planeje um recomeço semanal. Escolha uma manhã para revisar o progresso da semana e desenhar um passo concreto para recuperar o ritmo. Anote esse compromisso no calendário como se fosse um encontro importante. Sinta o padrão emergir. Julgamento treinado, linguagem interna respeitosa, responsabilidade simples, força cultivada, desapego consciente, ordem estabelecida, finanças mínimas sob controle, ação no que depende de você e aceitação do progresso. Isso, em conjunto, é uma transformação de postura. Não é mágica, é prática repetida. Não é garantia absoluta, é probabilística. A probabilidade de agir com coragem aumenta. Agora imagine de novo o tribunal, o espelho, o jardim e o baú trabalhando em harmonia. No tribunal, o juiz faz perguntas antes de condenar. No espelho, você encontra uma voz que corrige com carinho. No jardim, você poda o que atrapalha e rega o que alimenta. No baú, você guarda aprendizados, não condenações. Essa é a nova arquitetura interna que estamos construindo, uma postura que transforma medo em movimento. Talvez você já tenha testado alguns desses passos antes e sentiu que não funcionou. Lembre-se, mudança é acumulativa. A falha não é sinal de fracasso definitivo, é feedback. Se em algum ponto você sentir que a ansiedade te domina de forma que impede a ação consistente, busque apoio profissional. Um terapeuta ou um orientador pode ajudar a estruturar intervenções. As estratégias aqui são práticas e seguras, mas não substituem acompanhamento quando necessário. A proposta agora é simples: escolher tempo, escolher repetição. Coragem não é ausência de medo, é postura repetida que diz, faço mesmo com medo. Isso exige paciência consigo mesmo e disciplina ativa. Como um atleta que treina o músculo, você treina a mente. Se você já comentou, hoje eu escolho evoluir, parabéns, você fez um compromisso público.
Use essa energia para executar os microexercícios que mais ressoam com você. Comece por um e vá acumulando. A partir daqui, vamos entrar em aplicações mais específicas. Como traduzir essa ordem interna em ações concretas no trabalho, nos relacionamentos e no seu bolso. Veremos também como transformar hábitos pequenos em identidade e como estruturar sistemas simples que preservam sua postura nos dias de crise. Antes de seguir, feche o ciclo do que já foi feito. Respire, reveja uma vitória do dia e reconheça que a postura já mudou um pouco. Escolher hoje mudar a postura é escolher prática sobre desculpas, é escolher disciplina gentil sobre autopunição. É transformar o medo em um sinal de que algo importante está sendo tentado, não uma sentença de incapacidade. E essa escolha se manifesta por atos mínimos e repetidos. A cada vez que você prefere 3 respirações à resposta automática, você escolhe coragem. Quando você estiver pronto, vamos aprofundar em 2 territórios que exigem clareza e técnica: como montar um sistema noturno que garante ordem mental mesmo em dias caóticos e como estruturar um plano financeiro mínimo que sustente decisões maiores. Também exploraremos formas de cortar relações tóxicas sem drama e de cultivar uma rotina de recomeço que seja digna e eficiente. Essas etapas exigem atenção e é justamente aí que a sua nova postura mostrará se está enraizada. Mude sua postura, transforme medo em coragem. Escolha uma ação agora mesmo. Arrume um canto do seu ambiente de trabalho. Escreva a frase de compromisso no comentário, ou faça 3 respirações conscientes. A próxima etapa é pegar essas bases e construir rotinas que as tornem automáticas, e isso é justamente onde vamos trabalhar a seguir. A próxima etapa é transformar essas bases em sistemas, rotinas que funcionam mesmo quando você está cansado, estressado ou distraído. Sistemas que preservam a postura sem depender da sua força de vontade momentânea. Vamos montar isso passo a passo. Primeiro a rotina noturna, que cria a ordem mental, depois um plano financeiro mínimo, e em seguida maneiras práticas de cortar o que pesa e reforçar hábitos que viram identidade. Em cada trecho haverá uma ação específica que você pode executar agora ou hoje mesmo. Começando pela noite, a revisão noturna é um pequeno ritual que condiciona o dia seguinte. Pense nela como fechar um livro antes de dormir e riscar do seu mundo mental o que não precisa ser carregado para o amanhã. Uma revisão de 5 a 10 minutos é suficiente. Estruture-a assim. 1. Descreva em poucas linhas o que deu certo no dia. 2. Escreva uma lição curta do que não funcionou. 3. Defina 3 prioridades simples para amanhã. 4. Conclua com uma intenção de postura, uma frase que vá para o seu espelho. Algo como, amanhã eu escolho responder com calma. Esse ritual reduz a ruminação noturna e cria um ponto de apoio para amanhã. Por que isso muda a sua postura? Porque evita que o primeiro impulso do dia sejam reações antigas. Você dorme sabendo quais serão as prioridades e chega ao primeiro compromisso com menos dúvida. Em vez de abrir o celular e ser puxado por urgências alheias, você inicia o dia com direção. E lembre, não precisa ser perfeito. Se um dia você pular a revisão, não transforme isso em auto-julgamento. Volte ao ritual no dia seguinte. Resistência e retorno compõem coragem. Microexercício de revisão noturna. Agora mesmo, pegue um papel e anote uma vitória de hoje, uma lição e as 3 prioridades de amanhã. Escreva também sua intenção de postura em uma linha. Guarde o papel no criado mudo. Vamos detalhar como suas manhãs podem reforçar essa nova arquitetura. Amanhã é o ensaio para a postura do dia. Em vez de começar por notificações, faça 3 coisas sequenciais que atuem como sinais para seu cérebro. 1. Ajuste de postura. Mantenha a coluna alinhada por 30 segundos. 2. Hidratação e respiração. Beba um copo d'água e respire conscientemente 3 vezes. 3. Uma ação breve de responsabilidade. Refazer a cama ou limpar a mesa. Esses 3 atos são pequenas pedras que sustentam a ponte do seu dia. Eles sinalizam: estou presente, posso agir. No trabalho, traduzir postura em ações práticas exige clareza de prioridades e limites. Quando você identifica as 3 tarefas que de fato fazem diferença, tudo o mais se torna ruído. Use uma regra estoica prática. Antes de aceitar compromissos ou reagir a demandas, pergunte-se se aquilo está dentro do seu círculo de controle e se alinha às suas prioridades. Se não, postergue, delegue ou recuse com educação. Isso não é frieza, é economia de energia para aquilo que merece sua coragem. Microexercício para o trabalho. Hoje, ao abrir seu e-mail ou agenda, identifique as 3 tarefas que mais impactam seus resultados e escreva-as num post-it visível. Sempre que surgir a ansiedade por outras demandas, volte ao post-it e pergunte: isso está no meu círculo de controle agora?
Relacionamentos. Postura aqui é clareza e limites, não isolamento. Teste uma linguagem direta e compassiva. Quando algo te incomodar, descreva o fato, diga como se sente e proponha uma solução. Por exemplo, quando os planos mudam sem aviso, eu me sinto sobrecarregado. Podemos combinar um aviso com X horas de antecedência? Essa fórmula reduz julgamentos automáticos e evita que o tribunal interno condene o outro sem diálogo. Em situações tóxicas ou abusivas, planeje saídas com apoio. Não é recomendável agir sozinho em casos de perigo. Procure ajuda. Microexercício relacional. Escolha uma conversa que você vem adiando, e antes de iniciá-la, anote a frase de abertura que descreva o fato sem atacar e proponha um passo concreto. Use essa frase na conversa. Cortar cargas. Aqui é preciso coragem estratégica. Voltar ao jardim. O trabalho de poda é contínuo. Faça uma lista de relacionamentos, hábitos, atividades e compromissos que consomem energia. Para cada item, descreva um pequeno passo de redução da exposição. Reduzir horários, limitar contato, retirar notificações, delegar ou, quando necessário, encerrar. Lembre, o objetivo não é a eliminação por raiva, mas a preservação de recursos. O critério prático é listar o custo-benefício real. Quanto de energia você investe versus quanto retorna em valor ou satisfação. Microexercício de poda. Escolha um hábito que drena energia e decida por 7 dias reduzir sua exposição pela metade. Por exemplo, redes sociais de 60 para 30 minutos. Marque no calendário a redução e avalie no final da semana. Organizar finanças sem drama é uma das maiores expressões de postura. Não estamos falando de fórmulas milagrosas, mas de clareza mínima. Comece com um registro simples. Por 7 dias, anote tudo que entra e tudo que sai. Sem julgamento, apenas registro. Ao final da semana, categorize 3 gastos que você pode reduzir imediatamente e defina um objetivo de poupança realista, 5% a 10% da renda se for possível. Se você tem dívidas complexas ou insegurança severa, busque um orientador financeiro ou consultoria de crédito. Não transforme isso em vergonha. A postura aqui é assumir o controle das linhas que você pode controlar. Microexercício financeiro. Pegue um caderno e registre todos os gastos das próximas 48 horas. No final, identifique um gasto que pode ser eliminado ou reduzido já hoje. A disciplina diária que reforça a coragem passa por estruturar pequenos rituais e desligar armadilhas de decisão. Use a técnica de empilhamento de hábitos. Anexe uma nova prática a um comportamento já enraizado. Se você já escova os dentes, imediatamente depois escreva uma linha no seu caderno de vitórias. Se você toma café, levante e ajuste sua postura por 30 segundos. Assim, a nova postura se apoia em rotinas já existentes e exige menos energia de execução. Outra ferramenta poderosa é o gatilho ambiental. Organize o espaço para favorecer a ação. A disposição de objetos, a ordem da mesa, a iluminação e a visibilidade das prioridades funcionam como lembretes silenciosos. Um post-it com suas 3 prioridades, um caderno aberto na mesa com sua frase de postura, uma caneca de água por perto, tudo isso reduz a necessidade de força de vontade. Você está de fato desenhando um ambiente que serve à coragem, não à distração. Microexercício ambiental. Escolha um canto do seu espaço de trabalho e organize-o em 15 minutos de forma a reduzir distrações. Retire o celular do campo visual, deixe apenas o material essencial. Observe como muda seu foco. Quando o medo bater com força, e vai bater, você precisa de âncoras imediatas. Além das 3 respirações, tenha 2 frases âncora prontas. A primeira é de realidade. Isso é um desafio, não uma sentença. A segunda é de ação. Um passo pequeno agora. Repita-as em voz baixa e acompanhe com um pequeno movimento físico. Levantar e andar por 30 segundos ou beber água. O movimento quebra a imobilidade do medo e a frase reposiciona seu julgamento. Essa combinação corpo-mente é um atalho para resgatar postura em momentos críticos. Microexercício de âncora. Escreva agora 2 frases âncora e recite-as enquanto faz 3 passos pela sala. No campo das decisões maiores, trocar de emprego, terminar uma relação, mudar de cidade, aplique um protocolo de coragem. 1. Liste os fatos objetivos. 2. Escreva as suas opções concretas. 3. Imagine as implicações de curto e médio prazo. 4. Identifique o menor passo reversível que testa a hipótese. 5. Execute esse passo. Esse protocolo transforma o que poderia ser paralisante em um experimento controlado. Pensadores estoicos nos lembram, em termos práticos, que desmontar o medo em componentes reduz sua potência. Microexercício de decisão. Escolha uma decisão que você está evitando. Liste 3 fatos objetivos sobre ela e proponha um pequeno experimento de 7 dias para testar uma direção. Execute esse experimento como coleta de dados.
A identidade se forma por repetição, mas também por narrativa. Quando você começa a agir de maneira consistente, recontar sua história ajuda a consolidar a nova postura. Reserve um momento semanal para escrever um parágrafo curto sobre quem estou me tornando. Não use grandes rótulos, descreva ações. Sou alguém que responde com calma. Sou alguém que revisa à noite. Essa redação interna é reforço emocional e cognitivo. O baú recebe uma nova etiqueta e você, aos poucos, internaliza a identidade. Microexercício de narrativa. Escreva um parágrafo de 50 a 100 palavras sobre quem você quer ser em relação a um aspecto específico, trabalho, relacionamentos, finanças, e leia-o toda manhã por uma semana. A prática do desapego exige etapas práticas para evitar confusão emocional. Se está pensando em reduzir contato com alguém, faça um plano que inclua preparação emocional, converse com um amigo de confiança, limites práticos, quando e como você reduzirá o contato e medidas de segurança, o que fazer se a outra parte reagir de forma hostil. Se for deixar um emprego, garanta um plano financeiro mínimo ou uma transição que proteja sua estabilidade. O desapego compassivo é ação pensada, não fuga. Microexercício de desapego. Defina um passo seguro para reduzir a exposição a uma relação ou situação que drena você. Por exemplo, limitar conversas a X por semana. E anote um respaldo, amigo ou mentor, para compartilhar seu plano. Resiliência praticada. Recomeçar não é um evento, é um sistema. Planeje checkpoints semanais e mensais, onde você revisa meta, rotina e atitude. No checkpoint semanal, faça 3 perguntas. 1. O que funcionou? 2. O que me atrapalhou? 3. Qual é o próximo passo concreto? No Monthly Review, revise tendências e ajuste metas. Esses checkpoints evitam que pequenos desvios se acumulem até parecerem falhas irreversíveis. Coragem é manter a rotina de recomeço quando as circunstâncias mudam. Microexercício de checkpoint. Marque no seu calendário um horário de 15 minutos toda sexta-feira para responder às 3 perguntas do checkpoint semanal. A coragem cotidiana também passa pela forma como você fala com os outros sobre suas decisões. Transparência funcional reduz conflito e cria espaço para apoio. Ao comunicar uma mudança, seja claro, descreva o que muda, por que muda de forma sucinta e qual o impacto esperado no relacionamento. Isso evita que sua transformação interna gere interpretações dramáticas por parte de quem convive com você. Microexercício de comunicação. Escreva um rascunho de 3 a 4 linhas para comunicar uma mudança importante a alguém que será afetado por ela. Use linguagem centrada em fatos e necessidades, não em acusações. Para manter o progresso quando o ambiente for hostil, chefes exigentes, parceiros resistentes, crises financeiras, você precisa de reservas, energia, tempo e suporte. Cultive pelo menos uma relação de suporte confiável, um amigo, mentor ou terapeuta. E proteja periodicamente seu tempo para a recuperação, uma caminhada, sono adequado, uma atividade que recarregue. Isso não é luxo, é manutenção de recurso. Sem reserva, a postura entra em colapso com a primeira tempestade. Microexercício de suporte. Identifique uma pessoa com quem você possa ser honesto sobre seus passos e agende um encontro, presencial ou virtual, nas próximas 2 semanas para pedir feedback e apoio. Agora vamos integrar essas práticas no triângulo trabalho, relacionamento, finanças, mostrando exemplos práticos de como a postura se manifesta em cada campo. No trabalho, a nova postura é visível em 3 comportamentos claros: priorização, limites e entrega consistente. Priorize com critérios práticos, impacto X, esforço. Defina limites comunicáveis, horários de resposta, disponibilidade para reuniões, bloqueios de foco. Entregue consistência, mesmo que imperfeita. Prazo curto e funcional é melhor que perfeição que não sai. Quando se erra, assuma e proponha a solução. Isso constrói credibilidade e reduz medo de exposição. Na vida pessoal, postura é assumir vulnerabilidade com controle. Compartilhe limites e necessidades de forma direta e compassiva. Faça pequenas promessas e cumpra-as. Se uma relação precisa mudar, proponha passos pequenos, conversáveis e mensuráveis. A coragem do cotidiano é ser honesto e regular. Nas finanças, postura é previsibilidade e margem. Crie um orçamento mínimo, registre gastos e construa um objetivo de reserva, mesmo que pequeno. A postura financeira também é sobre decisão.
pagar o que você pode, renegociar quando necessário, buscar aconselhamento quando a complexidade excede seu conhecimento. Uma última camada: sistemas de prevenção contra recaídas de postura. Crie regras simples para quando perceber que está voltando ao modo reativo. 1. Interrompa com 3 respirações. 2. Volte ao seu post-it de prioridades. 3. Execute um passo físico: andar, beber água, escrever uma linha. Essas 3 ações rompem o ciclo de avaliação emocional e fecham a porta para decisões automáticas. Microexercício de prevenção. Defina agora uma regra pessoal para a interrupção de reação. Exemplo: 3 respirações mais ler prioridades. E teste-a amanhã. Ao longo dessa prática, você vai sentir 2 coisas: momentos de poder e horas de exaustão. Ambos fazem parte. Não edifique a coragem sobre sentimentos constantes. Edifique-a sobre processos repetidos. Postura é um hábito, não uma emoção permanente. Quando retroceder, documente o que aconteceu sem linguagem punitiva e use isso como dado para ajustar o sistema. O jornal de progresso funciona como um baú, onde você guarda evidências objetivas, não condenações. Se em alguma fase surgir sofrimento intenso, ansiedade que paralisa, crises financeiras que ameaçam segurança básica, relações com violência, procure ajuda especializada. Um terapeuta, um advogado ou um orientador financeiro não são sinais de fracasso, são ferramentas de estratégia. Coragem também é pedir apoio. Antes de encerrar, proponho um exercício integrador, uma rotina compacta que engloba postura física, mental e prática, para ser usada em manhãs ocupadas ou dias difíceis. Ela leva menos de 7 minutos. Primeiro minuto: ajuste de postura e 3 respirações profundas. Sinta o corpo alinhado. Segundo e terceiro minutos: registre uma pequena vitória de ontem e escreva a principal prioridade de hoje. Quarto e quinto minutos: identifique uma ação imediata que depende só de você e decida o menor passo para realizá-la. Sexto minuto: repita sua frase âncora em voz baixa 2 vezes. Sétimo minuto: levante e execute o menor passo imediatamente. Essa rotina compacta condiciona seu sistema a responder com intenção, mesmo na correria. Use-a ao menos 3 vezes por semana até que vire automático. Ao longo do caminho, celebre o progresso com um ritual. Semanalmente, reconheça uma vitória. Mensalmente, revise o baú e reclassifique aprendizados. Essas celebrações não são vaidade, são reforço. Elas transformam pequenas ações em identidade. E lembre-se, a coragem sustentável é a que você consegue repetir sem exaurir-se. Feche agora um ciclo prático. Escolha uma das ações abaixo e faça-a nos próximos 24 minutos. Não precisa ser tudo, apenas uma escolha concreta que sinalize sua postura. Você pode: A. Fazer a revisão noturna por 5 minutos. B. Anotar todos os gastos das próximas 48 horas. C. Organizar um canto da sua mesa por 15 minutos. D. Escrever a frase que você dirá em uma conversa difícil. Escolha uma e execute. A prática da coragem começa com esse gesto mínimo. Olhe para o tribunal interno. Treine-o para perguntar antes de condenar. Olhe-se no espelho. Fale com clareza e gentileza. Vá ao jardim. Pode e remova o que sufoca. Abra o baú. Reclassifique memórias e transforme erros em lições. Cada um desses atos é um alicerce para a postura que transforma medo em coragem. Se você chegou até aqui, já fez mais do que muitos planejadores de mudança conseguem. Ouviu ferramentas, praticou exercícios e pensou em implementação. Agora é hora de compromisso público. Se você ainda não comentou a frase de compromisso, hoje eu escolho evoluir, escreva-a. E se já escreveu, deixe um novo comentário com uma frase curta que represente seu próximo passo. Hoje eu me levanto mais forte. Compartilhar esse compromisso ajuda a ancorar a sua postura. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para receber novas práticas que mantenham sua coragem em crescimento. Mude sua postura. Transforme medo em coragem.